Síria está aqui, a 8 horas de avião da Espanha. E a grande parte da sua população se concentra aqui. Por quê? Porque toda essa região é um enorme deserto, mas é um deserto muito importante. Tem 1/3 das reservas de petróleo do mundo e também de gás natural. Segundo alguns, é o novo petróleo. Para tirá-lo daí e levá-lo para a Europa, é preciso circular toda a península e sair pelo canal de Suez. Como é de se imaginar, aqui te cobram, mas existe um jeito simples. Uma linha reta. Aquele que tem o controle do oleoduto pode abrir e fechar como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo nem gás. Esta região é fantástica. A civilização do planeta começa em 3 lugares. Este é um deles. Mesopotâmia aqui, Suméria, que é menos conhecida, mas é o principal início de tudo, aqui também. Lembra a Torre de Babel da Bíblia? Foi feita por essas pessoas. Egito, aqui. Sempre tem sido um ponto de contato entre Oriente e Ocidente, dando à Ásia saída ao mar Mediterrâneo. Talvez por isso daqui surjam as principais religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. O islã é o último que chega e de fato acolhe os 2 anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são todos considerados profetas islâmicos. Bem, vamos ao que importa. Como essa região é fantástica, todos querem controlá-la, e ela sempre foi parte de algum império. Persas, gregos, romanos. O Império Romano termina dividido em 2, e finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, construiu seu império. Você se lembra das cruzadas? Bom, pois são europeus cristãos tentando recuperar esta zona que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, que curiosamente não procedem da Turquia, mas sim de muito longe, na Ásia, junto com Gengis Khan. Eles conquistam tudo e fundam o Império Otomano. Ficam aí até a Primeira Guerra Mundial. 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, surgem pequenos países, onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez, vemos a Síria em um mapa. Até agora não tínhamos desenhado, para não nos perder. E quem inventa esses países? Eu vou te contar. Bom, em 1916, este super segredo se chamava Acordo Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses, eles não podiam derrotar o Império Otomano. Só poderiam se tivessem apoio das pessoas que viviam lá dentro, na maioria árabes. Como eles ganharam? Eles prometeram a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma fraude. Antes de continuar, lembrem de uma coisa: os árabes são um povo, não uma religião. Isto é, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão. E antes do Islã, aparentemente houve tribos árabes com tradições judaicas. Bem, para os árabes não foi dado esse único país que tinha sido prometido. Franceses e britânicos, em seu lugar, criaram países pequenos. Esses países, obviamente, não eram realmente países, mas áreas sob seu controle, com os governantes estabelecidos por eles. Durante esse tempo, fizeram o que quiseram com a área. Lembre-se, há petróleo. Embora a Síria não tenha grandes reservas, tem fácil acesso ao mar. E a França, que ficou com a Síria, entregou o país a empresas estrangeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os europeus vão embora. No caso da Síria, são expulsos, mas antes de ir, criam outro estado: Israel. Não é o momento para falar sobre isso, mas é um estado muito controverso, que seus vizinhos não reconhecem. A prova é que logo que os britânicos foram embora, todos os estados atacam Israel. A área, que a partir de agora vai ser uma bomba relógio. Enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bem, não é muito estável. Nessa época, aparece na Síria uma ideologia que toma o controle e se espalha por todo o mundo árabe: o Baas. Esta ideologia mistura o sonho antigo de uma nação única árabe com ideias socialistas. E uma questão muito importante: ela é laica, ou seja, não é religiosa. Síria faz uma aliança com o Egito, um país com o qual ele não tem fronteiras, mas não é incomum, muitos desses países tentam fazer também. Lembre-se, as pessoas lhe haviam prometido uma única nação, e eles ainda tinham esse desejo. Mas a união deu errado. Nesse momento, o Egito os convence de nacionalizar o petróleo na Síria. Al-Assad, o pai de Assad de agora, torna-se chefe de Estado Baas. O Iraque também é Baas, e lá começa a ganhar força Saddam Hussein. As diferenças entre os dois países dividem os partidos Baas de outros países em pró-Síria ou pró-Iraque. Agora, a Guerra Fria acontece. O mundo está dividido em 2. Ou você é dos Estados Unidos, ou você é da União Soviética. São anos muito turbulentos, com constantes conflitos com Israel, invasão ao vizinho Líbano e início de uma oposição islâmica ao regime Baas de Al-Assad, a Irmandade Muçulmana. Ok, vamos voltar um momento. Lembre-se que a maioria dos árabes são muçulmanos, não é mesmo? Bem, dentre os muçulmanos há 2 vertentes principais: os sunitas, a maioria,
E os xiitas? No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, Assad, os príncipes e líderes militares eram xiitas, que representam menos de 13% da população. Enquanto isso, 70% da população é sunita. Um fato curioso é que os cristãos são quase 10%. O fato de que xiitas controlam o governo e o exército incomoda a população sunita, e este sentimento é explorado pela Irmandade Muçulmana, islamitas radicais sunitas. Estes pegam as armas na cidade de Hama contra o governo e Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muitas pessoas. No ano 2000, o pai de Assad morre e o filho dele assume o poder. Frente às pressões, muitos prisioneiros são libertados, trazem a internet e esperança de mudanças. É um período de grande debate político e aparece a oposição também. Retorna a Irmandade Muçulmana e os anos seguintes são difíceis. A oposição é detida. Bush inclui a Síria no eixo do mal e isso a deixa isolada. É desaprovada qualquer negociação com a Síria. Os curdos são um povo distribuído por vários países da região. Eles começam a protestar também. Há repressões e mortes. Em 2011, você já escutou falar sobre isso? Acontece a Primavera Árabe. O que é isso? Bem, é um protesto que se espalha em todos os países árabes, exigindo mais democracia. Como você vê, o mundo árabe, apesar de estar dividido em países, tem tendências gerais. Quando atinge a Síria, o filho de Assad acaba usando o exército e morrem milhares de pessoas em confrontos. A luta vai crescendo, até que se forma uma guerra civil. Não há um momento de início exato. O importante é que hoje há muitas facções no jogo. Mas primeiro observe que tudo está dividido entre xiitas, a minoria, e sunitas, a maioria. Xiitas e os demais laicos, ou seja, os não religiosos, são do governo de al-Assad. Controlam tudo isso. Que, se você se lembra bem, são as áreas da maioria xiita do país. Eles enfrentam o resto, que também é maioritariamente laico, mas sunita. É o Exército Livre da Síria, FSA em inglês, junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros 70 e tanto grupos que formam uma coalizão que os jornais chamam simplesmente de oposição. Também sunitas e islamitas, mais radicais, são os al-Nusra, chamados Al-Qaeda na Síria porque eles são basicamente isso, a Al-Qaeda da Síria. Outros radicais islâmicos são o ISIS, ou Estado Islâmico. Surgem da Al-Qaeda no Iraque, controlam a maior parte da Síria e do Iraque e tornaram-se famosos pelas suas atrocidades. Seus objetivos teóricos impactam muitos. É um Estado Islâmico ao longo da Ásia, África e do Levante, no Oriente Médio. Embora para você isso já soe familiar, não é mesmo? Na cor laranja nós temos o povo curdo. Lembre-se, o presidente al-Assad os coibiu da mesma forma que os governos de países próximos também fazem agora. Eles controlam militarmente essa região. Antes de encerrar, vamos revisar os apoios internacionais a partir de outubro de 2015. As forças de al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já teve base militar no país, antes do conflito, pelo Irã e pela China. Todos são países que a Europa chama de Oriente. Contra o Assad, apoiando a chamada oposição, lutam os Estados Unidos, a Turquia, a França, a Grã-Bretanha e a Arábia Saudita. Podemos acabar com algumas conclusões, mas eu te aviso que essa é minha opinião. Se recapitularmos, observaremos que a região é estratégica. Pela situação privilegiada, todos a desejam. A Síria sempre ficou embaixo do guarda-chuva de grandes impérios. Pense, há 100 anos a atual França era França, Grã-Bretanha era Grã-Bretanha. Há 200, 300, 400 anos atrás já eram. No entanto, Síria só é Síria faz menos de 100 anos e só governa a si mesma um pouco mais de 50 anos atrás. Além disso, nunca decidiram suas fronteiras, elas foram impostas. A Europa divide à vontade o Oriente Médio para tê-lo sob controle, projetando países sem considerar a população. Muitos historiadores dizem que cada povo tem a necessidade de gerir o seu próprio destino, mas estes ingredientes que vemos jogam contra os projetos como a Síria Baas, além de que usam a repressão para se manter. Em última instância, produzem uma guerra civil. Nesse contexto, não é surpreendente que surjam atores que se alimentem do desespero. O ISIS usa a identidade árabe e a mitologia dos antigos impérios. Quando você quiser entender o presente, pergunte a si mesmo: e o passado? Há coisas que não podem ser representadas em um mapa, como o sofrimento da população que hoje vive uma guerra civil.
Se de alguma forma o vídeo gerar lucro, irá para a campanha síria Save the Children. Tradução livre, Alejandro Garcia, Rio de Janeiro. Direção de dublagem, Catarina Correia. Dublagem, Fernanda Benron.